Nós vamos começar com o nível conceitual, que é o nível mais simples, é um nível que não tem ainda nenhuma dependência do modelo de dados que a gente vai implementar. Então, a gente vai desenvolver esse nível de abstração, né, esse projeto no nível de abstração conceitual, e esse projeto ele vai ter que valer para para qualquer modelo de dados que a gente venha utilizar, quando a gente descer um pouquinho o nível de abstração que a gente for trabalhar no modelo lógico, tá? Então, aqui, esse modelo que a gente vai usar é o modelo entidade e relacionamento, o nome dele. Ele foi proposto por Peter Chen em 1976, né? Porque os bancos de dados, inicialmente, quando eles eram criados, eles já eram diretamente implementados no banco de dados. Ele não tinha nenhum projeto, então, às vezes, tinha que acontecer muitas manutenções, muitas alterações, porque não tinha um planejamento anterior para se definir o que tinha que ser feito. Vocês vão ver que quando vocês começarem a programar, a desenvolver um banco, desenvolver alguma coisa, a gente antes tem que fazer todo um planejamento para quando a gente for para a implementação, a gente já saber o que a gente vai fazer, tá? Então, aqui no modelo entidade e relacionamento também, ele pode modelar qualquer realidade. Ele é fácil de mapeamento para o modelo relacional. Esse modelo relacional aqui é o modelo que nós vamos utilizar no próximo nível, que é o nível de abstração lógico, né? A gente está agora no nível conceitual. E ele é um metamodelo. O que é um metamodelo? É um modelo que permite que você crie outros modelos, né? A partir dele. O modelo em si, né, entidade e relacionamento, ele vai fornecer para a gente uma série de regras. Então, ele vai dizer, ó, tudo que você for guardar valor vai ser uma entidade. Essas entidades, elas se relacionam através dos relacionamentos. Então, isso são as regras que o modelo entidade e relacionamento, ele nos fornece, né? Ele nos sugere. E aí, a gente vai criar uma representação gráfica desse modelo. E essa representação gráfica, né, que tem que ser fácil de entender, porque o nível de abstração dele é alto, ou seja, quanto mais alto o nível de abstração, mais fácil de entender. Então, essa representação gráfica a gente vai chamar de diagrama entidade e relacionamento, ou DER, tá? O modelo são as regras, tá? Que é o modelo entidade e relacionamento, conhecido como modelo ER ou MER, tá? E o diagrama, que é gerado a partir dessas regras, é o diagrama entidade e relacionamento, que é o DER. E aí nós temos duas variações desse modelo. Nós temos o modelo entidade e relacionamento simplificado, que são as regras mais simples, mas esse modelo simplificado, muitas vezes, ele não atende a algumas situações específicas. E, para isso, a gente tem o modelo entidade e relacionamento estendido, que aí ele já atende a essas regrinhas mais específicas. Qual é o objetivo da modelagem? O objetivo da modelagem vai ser representar, através de entidades e seus relacionamentos, as informações do negócio necessárias para o funcionamento da aplicação. Então, aqui eu tenho duas entidades, a entidade aluno e a entidade disciplina. Gente, entidade vai ser tudo aquilo que a gente vai guardar valor num software que eu vou desenvolver, né? E a partir do software eu tenho que desenvolver o banco. Para uma escola ou para uma faculdade, eu vou ter que ter, por exemplo, o cadastro de alunos e o cadastro de disciplinas. Então, quando eu vou modelar meu banco de dados, eu vou fazer uma entidade aluno e uma entidade disciplina. E o aluno, ele se matricula numa disciplina, ou seja, ele tem um relacionamento com a disciplina. E aí, a gente tem esse relacionamento. Então, aqui nós temos alguns conceitos centrais, né, da abordagem entidade e relacionamento. Os principais conceitos, né, dessa modelagem são essas três aqui, ó. Entidade, relacionamento e atributo. Então, nós vimos aqui entidades,
e relacionamentos, tá? A gente tem também os atributos, que são as características das entidades, ou seja, o aluno ele possui nome, endereço, CPF, RG, telefone, e-mail. Os atributos são essas informações, né, de cada entidade. E a gente tem também aqui a generalização e especialização. Eu vou explicar mais para frente esses outros dois conceitos aqui, o que seria, tá? Então, como eu falei, a gente tem aqui, ó, as entidades, elas são representadas por um retângulo. Então, quando eu for representar uma entidade no modelo entidade relacionamento, eu vou criar o diagrama, e esse diagrama, a entidade vai ser representada por um retângulo com o nome da entidade dentro, o relacionamento, um losango, com o nome do relacionamento dentro. Eles vão ser ligados através de uma linha simples, né? Em alguns casos, uma linha dupla, mas eu vou explicar depois. E os atributos, eles podem ser representados dessa forma, tá? Com a elipse toda aqui ao redor do nome do atributo, ou ele pode ser representado apenas uma bolinha aqui no final da linha e o nome do atributo aqui do lado. Então, vamos começar agora a conhecer esses elementos do modelo entidade-relacionamento. Então, o que é uma entidade, né? Eu falei para vocês agora há pouco que entidade vai ser tudo aquilo que a gente vai guardar valor. Então, a entidade, ela pode ser concreta ou abstrata, né? E, como eu disse, ela vai ser representada aqui com um retângulo. Normalmente, o nome da entidade, ela vem um substantivo no singular. Então, por exemplo, se eu quero identificar algumas entidades, não olha para essa parte aqui, não. Só olhando para cá, a gente consegue identificar algumas entidades. Se eu vou desenvolver um software para uma clínica médica, por exemplo, eu vou lá observar como é que é o trabalho deles para poder compreender e aí eu desenvolver a minha modelagem. Então, observando aqui essas imagens, né? Aqui que seria a minha observação dentro do consultório médico, por exemplo, eu consigo identificar algumas entidades que eu tenho que guardar informações. Então, essas entidades podem ser médico, né? Paciente, eu tenho que guardar informações sobre exames, sobre consultas, e tudo isso aqui a gente tem tanto entidades concretas, né, médico, paciente, como eu tenho a entidade consulta, que é uma entidade abstrata. A instância, ela não tem uma representação dentro do modelo entidade-relacionamento. A entidade, ela é algo genérico, né? Ela vai representar todos os médicos. Ele vai ter o quê? Quais os atributos? Ele vai ter o CRM, o nome, a especialidade e várias outras informações. O que é que vai ter ali dentro daquela entidade? Nós vamos ter alguns médicos cadastrados. Então, todos os médicos que eu cadastrar, eles vão ser instâncias da minha entidade, tá? Por exemplo, se eu tenho uma classe animais, todo animal que eu cadastrar, ele vai ser uma instância da minha classe animais, ou uma instância da minha entidade animais. Então, a gente pode representar assim, ou a gente pode representar assim, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma classe cliente, eu tenho o cliente C1, o cliente C2, C3, até o C6, aqui nessa entidade cadastrada. E aí, esse cliente C1, provavelmente ele vai ter nome, endereço, telefone, todas as informações de cliente. Mas aí a gente representa só um item sozinho aqui para cada cliente que foi cadastrado. A classificação das entidades. Nós temos dois tipos de entidade. Nós temos as entidades fortes ou dominantes, que são aquelas entidades que não precisam de nenhuma outra para existir. Então, por exemplo, cliente, a entidade cliente, ela existe por si só, né? Ela não precisa da existência de outra, né?
Então, essa classe, ela é uma classe forte. Existe a entidade, tá? E existem as entidades fracas ou subordinadas. Essas entidades, elas dependem de outra entidade para existir. Então, por exemplo, dependente. O dependente, ele precisa, né, estar associado a um cliente. Não existe um dependente sozinho ali cadastrado no sistema. Se ele é dependente de alguém. Nesse caso aqui, é dependente de um cliente. Então, essa classe, essa entidade, ela é uma entidade fraca. Nesse sistema de vendas, quais seriam as entidades aí, nesse caso? Em cada venda, são vendidos vários produtos. Então, eu vou ter informações aqui de vendas, eu vou ter que fazer também um cadastro de produtos, né? Então, ele diz aqui, em cada venda, são vendidos vários produtos. E em um determinado produto, pode aparecer diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor. Então, eu vou ter que ter também informações de vendedor. E também para um determinado cliente. Então, eu tenho também que ter essa informação de cliente. E um produto está armazenado em uma prateleira. Então, eu tenho que ter alguma informação aqui também sobre prateleira. Depois que a gente entende o que é entidade, a gente agora vai ter que entender o que é um atributo. O atributo, ele vai ser as características da entidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade aluno, né? O aluno, ele tem alguns campos para serem preenchidos. Então, essas informações que a gente vai armazenar, esses dados, são os atributos. E aí, o atributo, ele vai poder ser representado ou assim, ó, com a elipse toda ao redor do nome, ou assim, ó, a bolinha aqui e o nome do atributo aqui do lado. Que a gente tem só dois tipos de atributo, identificador e descritor. O atributo identificador é o atributo que vai identificar a minha entidade. Ou seja, é um atributo que não se repete. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma entidade pessoa, e essa pessoa tem código, nome e endereço. E o código, ele vai ser o meu atributo identificador. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que não podem existir duas pessoas com o mesmo código. E aí a gente tem algumas classificações dos atributos. Eu tenho um atributo simples e um atributo composto. O que é um atributo simples, né? É um atributo que eu não vou dividir. Então, por exemplo, aqui, nessa entidade cliente aqui, ó, o endereço, ele é um atributo simples. Eu vou colocar o endereço todinho num campo só, tá? Rua, número, bairro, cidade, CEP, tudo num campo só, né? E aqui, nesse caso, o endereço, ele tá dividido. Então, eu tenho um campo para rua, eu tenho um campo para número, eu tenho um campo para bairro e para os outros campos de endereço. Mas tudo isso aqui, todos esses campos, eles fazem parte do endereço. Então, nesse caso aqui, eu tenho o endereço como um atributo composto. Ele está sendo composto de outros campos menores, né? Então, veja que o mesmo campo, ele pode ser simples ou pode ser composto. Modelo entidade e relacionamento, ele é representado com a elipse toda aqui ao redor do nome, ou assim. Aí depois, outra classificação do atributo é que ele pode ser monovalorado ou univalorado, né? Ele vai ser monovalorado ou univalorado quando ele só tem um único valor. Então, por exemplo, um cliente, ele não tem dois nomes, ele só tem um nome. Então, esse atributo, ele é monovalorado, um único valor, tá?
Se ele tiver algum campo que tenha mais de um valor, por exemplo, o telefone, o e-mail, até o endereço também em alguns casos, então ele é multivalorado. Aqui está a representação. O atributo monovalorado, ele é representado normal aqui, ó, só com a elipse ao redor dele, tá? Ou então aqui com a bolinha. Se ele for multivalorado e você estiver criando o modelo entidade de relacionamento com a elipse aqui ao redor do nome, então essa elipse aqui vai ter linha dupla, nesse caso. E aqui, você vai colocar a cardinalidade. Esse primeiro número aqui só vai aceitar dois valores, 0 e 1. 0, se ele puder ser cadastrado sem nenhum atributo desse, ou seja, se o cliente ele puder ser cadastrado sem nenhum telefone, então aqui fica 0. Mas se você disser, não, ele tem que ter pelo menos um telefone, aí você bota 1 aqui, obriga ele a cadastrar pelo menos um. E o N aqui quer dizer que ele vai ter vários telefones. E agora a gente vai aprender o que é armazenado e derivado, tá? O atributo armazenado é aquele que a gente vai digitar. Então, por exemplo, o nome do cliente, eu vou ter que informar qual é o nome dele. Não tem como o meu banco de dados calcular essa informação. O atributo derivado é o atributo que o meu banco de dados, ele vai lá em outros atributos e calcula, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um atributo idade, o meu banco de dados vai na data de nascimento, vai pegar a data atual, vai calcular e vai colocar a idade lá nesse campo, idade. Outra coisa aqui, gente, é que nós podemos ter atributos também nos relacionamentos. Por exemplo, eu tenho uma entidade engenheiro, eu tenho uma entidade projeto, engenheiro atua no projeto. Projeto, ele tem o código e o título. Engenheiro tem o código e o nome. E aí a gente tem aqui, ó, atuação, que é o relacionamento. E no relacionamento ele tem a função. O que é que isso quer dizer? Que o engenheiro, ele vai atuar em um projeto. Nessa atuação dele no projeto, ele tem uma função, né? Então, quando a gente tem um relacionamento aqui, significa que para cada projeto que o engenheiro atuar, em cada projeto, ele pode ter uma função diferente. Um exercíciozinho para a gente identificar os atributos. Como é que a gente pode representar esses atributos desse primeiro tópico? Então, como é que você vai fazer aqui, ó, essa primeira parte aqui do cliente? Você vai ter que criar a entidade cliente. O cliente, a gente tem o código. Então, aqui eu vou adicionar o código. Eu vou ter também o nome. Aqui diz também que eu vou ter o endereço. Ó. Eu vou criar aqui um campo para cada endereço, ó. Rua, número, complemento, CEP, cidade, estado. E depois eu vou ter também o telefone. Então, vamos colocar aqui logo o telefone. E aqui vão ser os campos de endereço. Então, aqui nós temos atributos simples, né? O código, o nome e o telefone, ou seja, são atributos que não são divididos. A gente está tendo um atributo composto, que é o endereço. O endereço está dividido em rua, número, complemento, CEP, cidade e estado. E a gente está tendo todos os atributos aqui, ó, monovalorados. Porque ele disse aqui, ó, e seu telefone. Ou seja, eu só tenho, cada cliente aqui só tem um código, um nome, um endereço e um telefone, né? Se ele dissesse que o cliente poderia ter mais de um telefone ou mais de um endereço, a gente ia criar um atributo multivalorado para ele, né? Mas nesse caso ele diz e seu telefone, então é um atributo monovalorado também, como todos os outros.
E nós temos aqui também atributos. E outra coisa aqui que ele não especifica, mas se o cliente ele tem um código, o código ele vai ser um atributo identificador. Então, eu vou sublinhar aqui o código, porque quando o atributo ele é identificador, ele fica sublinhado. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa para vendedor, para venda, para produto e prateleira. E aí, depois a gente continua colocando, a gente vai colocar o relacionamento e as cardinalidades que eu vou explicar na próxima aula. O que é um relacionamento? Né? O relacionamento vai ser a ligação entre as duas entidades, tá? Nós vamos representar o relacionamento através de um losango com linhas simples e a ligação entre as entidades, né, através de linha simples também. Nós temos 3 observações para fazer em relação aos relacionamentos, que são o grau do relacionamento, a cardinalidade e a existência. Vamos ver o que é cada um aqui, tá? A gente também vai ter o que é uma instância de um relacionamento. Quando a gente faz essa ligação entre uma instância de uma entidade e uma instância de outra entidade, a gente cria uma instância do relacionamento. Então, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui a entidade empregado. Então, vamos supor que nessa entidade eu tenho esses empregados cadastrados aqui, né? Então, aqui o P1, P2, até o empregado P8. Na entidade departamento, eu tenho aqui D1, D2 e D3. Então, essa ligação aqui entre essas instâncias, né, de departamento com as instâncias de empregado, a gente cria uma instância do relacionamento. Por exemplo, aqui eu tenho o empregado P5 e a instância D3, né? O departamento D3. Então, eu tenho aqui a lotação P5, D3. No grau do relacionamento, a gente precisa definir quantas entidades vão participar de um relacionamento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma entidade pessoa e eu tenho um relacionamento aqui, casamento, o que é que está acontecendo? Uma instância de pessoa vai se relacionar com outra instância da própria entidade pessoa. Uma instância da entidade se relaciona com outra instância da própria entidade, a gente tem essa representação. Então, a gente vai criar papéis. Uma instância vai cumprir um determinado papel e outra instância vai cumprir outro papel. Então, por exemplo, aqui, ó, a entidade P1 é o marido e a entidade P3 é a esposa. Então, a entidade não, gente, desculpa, a instância. Então, veja que as instâncias, elas se relacionam, mas aqui a entidade é a mesma, é a entidade pessoa. Então, aqui a gente tem um autorrelacionamento ou um relacionamento unário, ou seja, é um relacionamento onde apenas uma entidade participa. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é no caso da entidade empregado e o relacionamento supervisionar. Então, aqui, um empregado, ele supervisiona outros empregados, né? Então, é o supervisor, o papel. E voltando, a gente tem um empregado, é supervisionado por outro empregado. Então, a gente tem o papel do supervisor e temos o papel do supervisionado. Outro tipo, né, que a gente tem aqui é o relacionamento binário. Um relacionamento onde participam duas entidades, né? É o tipo de relacionamento mais comum que a gente vai trabalhar, vai ser com relacionamento binário. Então, a gente tem 2 exemplos aqui, ó. Um aluno matricula em uma disciplina. Então, tenho 2 entidades, aluno e disciplina, e aqui
um relacionamento entre elas. Ou pessoa atua em projeto. Então, tem as entidades aqui, pessoa e projeto, né? E o relacionamento aqui que seria atua. A gente tem também aqui o relacionamento ternário. O relacionamento ternário, ele é um relacionamento entre 3 entidades. A gente tem também aqui ainda um relacionamento enário. É onde mais de 3 entidades participam do relacionamento. Agora nós vamos ver o conceito de cardinalidade. A cardinalidade é a quantidade de ligações que as instâncias de uma entidade elas podem ter com as instâncias de outra entidade. A gente tem só 2 tipos de cardinalidade, que é a máxima e a mínima. Na cardinalidade máxima, é a quantidade máxima de associações que as instâncias de uma entidade podem ter com as instâncias da outra entidade. Então, por exemplo, se eu digo aqui que em um departamento são lotados empregados, eu tenho que dizer, né, no máximo, quantos empregados podem estar lotados em um departamento. Em um departamento são lotados vários empregados. E um empregado, ele está lotado em apenas um departamento, tá? Então, a gente vai fazer essa interpretação para que a gente possa montar a nossa cardinalidade. Quais são os valores que eu posso utilizar quando eu estou fazendo a cardinalidade máxima? Na máxima, eu só tenho os valores 1 e N, né? Então, se a associação puder ser feita a mais de uma instância, eu tenho a cardinalidade N. Se a associação só puder ser feita com apenas uma instância da outra entidade, então a máxima vai ser 1. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho a cardinalidade máxima 1 e N. Então, no caso do departamento, ele possui vários empregados. Então, a cardinalidade máxima é N. O empregado, ele só pode estar em um único departamento. Então, a máxima aqui vai ser 1. Ou seja, o empregado só pode estar lotado em, no máximo, um departamento. A gente tem alguns tipos de restrição, tá? Para cardinalidade. Então, normalmente, a gente tem os relacionamentos que a gente chama relacionamento 1 para 1, 1 para N, N para 1 ou N para N. No relacionamento 1 para 1, né? Na cardinalidade 1 para 1. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse relacionamento gerencia. Então, por exemplo, um empregado, ele gerencia, no máximo, um departamento. E um departamento, ele é gerenciado por, no máximo, um empregado. Ou seja, cada instância da entidade empregado, ele vai se associar a apenas uma instância da entidade departamento. E o contrário também. Cada instância de departamento só vai se relacionar com apenas uma instância da entidade empregado. Na restrição 1 para muitos, uma instância de uma entidade, ela vai poder se relacionar com apenas uma instância da outra entidade, mas, no outro lado, uma instância dessa outra entidade, vamos chamar a entidade B, ela pode se relacionar com várias instâncias da entidade A. Por exemplo, um empregado, ele pode trabalhar para apenas um departamento. Mas um departamento, ele pode ter N empregados, ou seja, vários empregados. Colocando isso aqui, para a gente visualizar as instâncias, eu tenho um empregado, ó, cada empregado, ele trabalha em apenas um único departamento, ó, vê que sai só uma linhazinha daqui, de cada instância. Já no caso aqui do departamento, ó, a gente tem várias associações. Então, o departamento, ele pode ter vários empregados. No caso aqui do autorrelacionamento, ó, a gente tem um empregado, sendo ele o papel de supervisor, ele supervisiona vários outros empregados. E o supervisionado, né?
aqui uma instância sendo o papel de supervisionado, ele é supervisionado por apenas um supervisor. Quando a gente tem um relacionamento muitos para muitos, é porque muitas instâncias de uma entidade se relacionam com várias instâncias da outra entidade. Então, por exemplo, um empregado, ele trabalha para vários projetos. E um projeto pode ter vários empregados. Então, aqui, ó, aqui as instâncias empregado e projeto, vê que para cada empregado aqui, eu posso ter uma ou mais associações. Então, esse empregado 2 aqui, ó, ele está relacionado com o projeto 1 e com o projeto 4. E um projeto pode ter vários empregados. Então, veja que aqui um projeto também, ó, a gente pode ter mais de uma associação, essa ligação aqui entre a instância de projeto e a instância de empregado. Da mesma forma que eu tenho no autorrelacionamento. Então, por exemplo, o produto, ele é composto de vários componentes, né? Por exemplo, um produto carro, ele tem vários componentes, né? E aqui, um produto sendo um componente, ele pode fazer parte de vários produtos, né? Então, por exemplo, volante, cardinalidade mínima, que é o número mínimo de associações que a gente vai ter entre as entidades. Na cardinalidade mínima, eu vou dizer a obrigatoriedade ou não da associação entre as instâncias da entidade. Ela tem a ver com a obrigatoriedade ou não da associação. Então, veja, ó, que aqui nesse caso, todo empregado, ele trabalha em um departamento. Então, imagino, né, aqui por esse estudo aqui, que é obrigatório que todo empregado, ele esteja associado aqui a um departamento. A gente tem um exemplo aqui, ó, nesse caso aqui de gerencia. Nem todo empregado gerencia um departamento. Então, nesse caso aqui, essa associação de empregado para departamento não é obrigatória. Eu posso ter empregados aqui, ó, que não participam desse relacionamento. Nesse caso aqui da volta, já é o contrário. Ó, todo departamento, ele precisa estar associado aqui, ele precisa ter um gerente associado a ele. Então, isso aqui é o que a gente chama de cardinalidade mínima, ou seja, quando a gente tem a obrigação de associar, a gente tem cardinalidade mínima 1, ou seja, a associação é obrigatória. Quando a gente não tem a obrigação de associar, a cardinalidade mínima é 0, ou seja, a associação não é obrigatória. Então, por exemplo, aqui, ó, o empregado é alocado a uma mesa. Aí veja que a gente acrescentou mais uma informação aqui, ó, que é a cardinalidade mínima. A gente só tinha visto a máxima, que é esse segundo número aqui, ó. O empregado, ele está alocado a, no máximo, uma mesa, certo? Agora, o empregado, ele tem que estar alocado a uma mesa, obrigatoriamente, sim ou não? Se a resposta for sim, a mínima aqui, ó, vai ser 1. Se não, a mínima vai ser 0, tá? Então, ele, nesse caso aqui, o empregado, ele está alocado a uma mesa, a pelo menos uma mesa, e no máximo, uma mesa, tá? Voltando, uma mesa pode ter nenhum ou um empregado. Então, a mínima 0 aqui significa que a mesa, ela pode estar cadastrada no meu banco de dados sem ter nenhum empregado associado a ela. Restrição de participação, gente, tem a ver também com a cardinalidade mínima. Ela vai determinar o mínimo de elementos de uma entidade, ou seja, ela vai dizer se uma entidade ela tem participação obrigatória ou não no relacionamento. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque em alguns casos,
a gente vai fazer assim, utilizando a mínima e a máxima aqui de forma explícita. Em outros casos, a gente vai ter que fazer com essa restrição de participação, que é total ou parcial, que é algo que vai substituir a cardinalidade mínima. Quando a gente tem participação total, eu estou dizendo que todas as instâncias devem participar do relacionamento. Se eu faço a participação total aqui, ó, eu vou representar ele com uma linha dupla. Ou seja, eu estou dizendo que todo empregado, ele vai trabalhar em um departamento, né? Mas aqui o departamento, ele está com linha simples. Eu estou dizendo que nem todo departamento vai ter empregado cadastrado. Fazendo aquela representação que nós fizemos no outro exemplo, né, de cardinalidade mínima e máxima, ele ficaria assim, ó. Um departamento, ele pode ter nenhum ou vários empregados. E o empregado,